Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale mais do que qualquer motivação. E nós estamos na temporada das 5 saúdes, onde vocês já ouviram aí sobre a saúde física, financeira, espiritual, social. E hoje, mais do que especial para mim, é um episódio muito especial, onde eu tô tenso, eu tô nervoso. Porque eu tô comigo, com a minha família hoje, nesse episódio. Lembrando a você que nesse episódio do podcast e em todos os outros, é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, mudança, transformação, através do autoconhecimento, através da inteligência emocional. E para começar, eu gostaria que eles se apresentassem. Eu acho que eu vou começar pelo meu caçula querido. Por favor, pode se apresentar. Eu sou Enzo, tenho 11 anos, eu estudo inglês, gosto de futebol e é isso. Eu sou da família Trevisan. Aê, meu garoto, muito bem. Quem vai agora? Eu vou. Ei, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, sou o Pedro, da família Trevisan também. Tenho 16 anos. Tô no 2º ano do ensino médio, amo basquete mais que tudo nessa vida. Tô fazendo academia de excelência e é isso, gente. Já é Silva, Gaivota. Já sou Silva e Gaivota. E grande parte dos nossos ouvintes são Silvas e Gaivotas também é parte disso tudo, né? Eu sou Raquel Mansur Trevisan e acho que hoje eu só posso me apresentar como mãe do Pedro e do Enzo e esposa do Fernando Trevisan. É isso mesmo, eu acho que é um momento onde eu falo com muito orgulho, né? De boca cheia, quando alguém pergunta quem é você, eu falo, sou pai do Pedro e do Enzo, sou o marido da Raquel. Isso é algo que mexe, porque um dos meus valores fundamentais e do nosso próprio negócio, da empresa, é a família. Vocês que participam da família Signa entendem o conceito, o quanto a gente valoriza esse conceito chamado família, né? E para começar, então, vou deixar livre para todos nós, para vocês três, definir para vocês essa palavra. O que é a família? Você começa? Pode ser. Então, na verdade, eu acho que meu pai já falou muito ali, família, para todo mundo aqui eu acredito que é um valor essencial pra gente, mas pra mim a definição básica é a base, realmente, assim, é ali que a gente encontra tudo. Quando a gente erra, quando a gente acerta, quando a gente precisa de um apoio, quando a gente precisa de um puxão de orelha, é ali que a gente encontra. Então, pra mim, a definição básica é que a base é onde eu encontro tudo que eu preciso, é onde eu tenho minha ajuda, meu apoio, meus puxões de orelha. Eu acho que é isso, né? E pra você, amor? Pra mim, pessoas pra ensinar, educar, conversar e se divertir. Ai, que gostoso. Para mim, família ela é o início de uma nova vida que você pode construir, né? Eu acho que um dos conceitos que a gente também trabalha, e eu trabalho muito até na sistêmica, é essa questão de que se você não tiver o valor família, você não consegue construir algo que você vai levar adiante na vida e tudo mais. Então, eu acho que família, para mim, é a estrutura base, como o P disse, para que a gente possa criar os nossos próprios valores, as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas e seguir aí com os nossos valores mais preciosos aí, que são os nossos filhos. Legal. Quando eu sou questionado sobre família, ou quando eu faço um post, às vezes uma foto, eu geralmente costumo escrever lá o meu porquê de vida, né? E hoje eu acho que é um grande porquê, assim, por quê? Por que acordar? Por que crescer? Por que correr atrás das coisas? Pela família, né? E pela família não é pelos 3, é por nós 4, né? Eu me coloco nesse ponto também, e eu encontro na família, trazendo um pouquinho para a psicologia positiva também, ou as teorias comportamentais, aonde
todo ser humano tem uma necessidade, os seres humanos eles têm necessidades físicas, né, para sobreviver, como comer, beber, dormir, mas nós temos necessidades psicológicas e emocionais. E existem 3 necessidades fundamentais que a família nos proporciona, que primeiro, uma necessidade psicológica muito forte é a conexão. Então, a família lhe permite conexão mesmo, física muitas vezes, e emocional. A segunda, que é uma necessidade da contribuição. É o lugar onde eu posso contribuir. Eu contribuo para o meu filho crescer, eu contribuo através da educação, eu contribuo através do puxão de orelha, eu contribuo no feedback para minha esposa, eu contribuo no nosso crescimento, que é a terceira necessidade, que todo ser humano precisa de conexão, contribuição e crescimento. E não tem lugar que a gente cresça mais do que a família. E não pensem que a gente cresce na família somente com rosas e doces, né? A gente cresce com conflitos, com puxões de orelha, com dificuldades que vencemos juntos. Então, para mim, é o lugar onde eu me encontro, que é a família. Eu acho que, até para complementar, né, isso que você está colocando, talvez na família também seja o lugar onde a gente pode mais ser imperfeito. Né? A gente pode mais mostrar as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, e aí nesse lugar onde você se coloca dessa forma, você vai mesmo encontrar os conflitos, vai encontrar as adversidades, e é o lugar onde você vai crescer, porque são as pessoas mais próximas de você que vai fazer com que você perceba o quanto você é capaz, o quanto você pode e o quanto juntos a gente pode mais, né? E olha só, perfeita a colocação da Raquel. Então, deixo um pontinho de reflexão, né? Papai, mamães, principalmente. Vocês ouviram a palavra imperfeição e vulnerabilidade. Então, não tentem ser a pessoa perfeita que nunca seremos. Demonstre as suas vulnerabilidades, porque é assim, né? É nessa verdade que a família vai crescer e não numa imagem construída de perfeição de um pai, de uma mãe ou de um filho. Porque aí vai crescer filhos que querem ser perfeitos, tanto quanto o pai. E nós não somos perfeitos. Isso aí. Muito bom. Vamos ver o que a gente tem aqui para bater papo. Vamos falar de coisas importantes que a gente tem na nossa família. Por exemplo, o que você acha que é mais importante que a gente tem na nossa família, Enzão? Eu esqueci a palavra. Quando tá todo mundo junto. União? União. Diversão. Então vamos lá, deixa o papai te ajudar. Você acha que a gente é unido, assim, a nossa família? Como que é isso? Como que você vê que nossa família é unida? Indo pra lugares, viajando, almoçando, jantando. Sempre junto? Sim. Tudo grudadinho? Sim. E diversão? Onde que você se diverte com a nossa família? Em viagem. Você gosta de uma viagem, é? Uhum. Que mais? Pensa aí. Tá. Pepe pode falar. Eu tenho uma pra falar que eu vou roubar a cena da minha mãe agora, mas uma coisa importante é o fubazinho, né, gente? Fubazinho. Fubazinho. O fubá, pra quem não conhece, é o nosso cachorrinho. Eu não ia falar nosso pet, mas... Nosso mascote. É o nosso mascote da casa, né? Nosso pequeno, né? Ele é a nossa diversão também. A gente pensou em trazer o fubá, né? Mas não dava. Mas acho que Não ia dar muito certo. Então a gente depois monta uma foto dele aí embaixo. Aí. Mas fala aí, Pepe, o que você acha mais importante na sua família? Porque você conhece outras famílias também. Sim. Não tem certo, não tem errado. Cada família é uma família. Mas o que você vê que você fala assim, poxa, na minha família, isso pra mim é importante? Na verdade, assim, vendo vivências, tudo, eu acho que uma coisa que eu agradeço muito da nossa família e tudo é a questão de como eu tenho apoio de vocês independente das coisas. É até o que muitas vezes já escutei tudo. Vocês querem me ver feliz, independente do que eu tô querendo fazer, independente se... Assim, se eu quiser virar, sei lá, músico, vocês vão estar me apoiando. Se eu quiser ser atleta, vocês vão me apoiar. Se qualquer coisa, assim. E eu acho que isso... E um pouco da união também, do que meu irmão disse. Porque
a gente é realmente uma família muito unida, assim, no total. A gente tá sempre junto, a gente sempre tem nosso tempinho de comer nossa pizza de domingo, todo mundo junto, assistir um jogo da NBA, que vocês sabem que eu gosto. Então tem muito disso, assim, eu agradeço todo dia isso, porque é simplesmente muito bom. É muito interessante perceber como que a gente é alinhado nos nossos propósitos. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante que eu enxergo da nossa família. Até ouvindo eles falarem, né? Porque talvez pela rotina, pelos ensinamentos, pela forma com que a gente conduz as coisas, eu enxergo sim a questão da união, mas existe todo um propósito nosso enquanto casal, enquanto pais, para que isso seja passado para eles enquanto filhos, né? Enquanto família, enquanto propósito de vida que a gente tem. Então, eu acho que propósitos alinhados, eu acho que é uma coisa importante que a gente tem na nossa família. Sim, eu acho que um orgulho que eu tenho, às vezes também me emociona, né? É ver os meninos em situações de vida, no dia a dia, tomando decisões baseadas nos valores que nós pregamos. Então, eu acho que o fundamental para uma família, e vocês vão ver eu falar isso toda hora, na empresa eu falo isso, na minha família eu falo isso, para a gente ter clareza de quais são os nossos valores, o que é importante nessa vida. Porque valores, tecnicamente, né, eu não consigo deixar o professor de lado, né, mas são palavras que governam nossas decisões. Então, se eu vou decidir como eu devo lidar com uma professora, como eu devo lidar numa situação difícil, só você lembrar dos valores que nossa família tem, né, da justiça, da transparência, da verdade, do amor, e um deles que é a liberdade. Eu acho que o Pedro colocou algo importante que acho que vale muito, muito ressaltar, porque é o que eu enxergo no nosso trabalho hoje. Eu enxergo adultos que, se pudessem, teriam seguido outros caminhos, mas sem perceber foram influenciados pelo pai ou pela mãe para tomar algumas decisões de carreira, de vida, e acho que essa ideia de apoiá-los, os meninos, porque o que a gente mais quer de verdade é que eles sejam felizes. Eu não sei se eles vão ser médico, músico, engenheiro, né? É tentar o máximo, e tentar, eu falo, porque nós não somos perfeitos também, mas é tentar não projetar nos dois as nossas frustrações das nossas carreiras não realizadas, tá? Até quando alguém comenta assim, seus filhos já estão prontos para seguir a sua carreira, eles vão dar os treinamentos. Eu não tenho a menor expectativa que isso aconteça. Se um dia isso acontecer, foi por uma decisão deles, mas eu não incentivo, eu não crio expectativas. Como eu escuto quando nasce uma criança, eu escutei isso, e a pessoa falou assim, tá nascendo o nosso futuro herdeiro. E desse jeito, porque a criança tinha acabado de nascer, ela já estava nascendo com o peso de carregar uma empresa que ela tem que herdar. Será que ela quer herdar aquela empresa? Será que ela quer ser aquilo? Então, eu deixo aqui esse outro olhar, do olhar do seguinte, lá no fundo, quando eu trabalho o meu adulto, né? Quando eu trabalho o meu homem, o adulto que eu sou, quando eu curo a minha criança ferida, né? Eu me torno um pai melhor e livre para deixar que eles decidam e não sejam inconscientemente recursos para eu satisfazer alguma frustração minha daquilo que eu não fui na vida, né? Eu acho que você fala muito bem isso quando você explica a questão dos papéis dentro dos níveis neurológicos da sua identidade. A partir do momento que você... E aí eu vou fazer um paralelo, né, entre os níveis neurológicos e a teoria sistêmica. Quando você deixa de ser um filho para se tornar um pai, você deveria, né, deixar também aquelas idealizações que você tem enquanto filho. Porque a partir do momento que você se torna pai, se você traz aquelas idealizações que você tem enquanto filho, você traz essas dores. Dores de questões que você tinha desejo e não conseguiu realizar, de vontades que você tinha na sua infância e não conseguiu realizar. E aí, muitas vezes, você projeta no seu filho os seus desejos. E isso faz gerar filhos
muitas vezes frustrados, filhos que carregam aí honras, né, por um amor cego, como a gente diz dentro da sistêmica. Então, acho que essa liberdade de escolha aí é muito importante dentro desses, associando aí Sim. o seu papel de pai dentro da liberdade que você tem que deixar para os seus filhos em relação às suas próprias dores. Isso. E se você tá ouvindo ou assistindo e mal ouviu e disse, não, eu não projeto nada. Isso é uma formação reativa. Então, só pensa. Não vou dizendo, só pensa. Porque às vezes você ouve isso, se você parar e falar assim, peraí, será que eu projeto? Já você está mais aberto. Porque, como eu disse, nós dois, apesar de conhecermos as teorias, nós temos que nos vigiar o tempo todo, porque inconscientemente, porque eu estou trazendo algumas dos meus pais também, que eu estou também carregando e colocando. O tempo todo eu tenho que me vigiar, né? Para tomar. Eu lembro dos meninos conversando, uma conversa antiga que a gente teve, não lembro aonde, quando, eles falando assim, papai, o que dá mais dinheiro? Né? Falando de profissão, né? Quem será que falou isso aí? Quem será? Eu acho que era uma discussão toda, né? Mas assim, que profissão que dá mais dinheiro? E eu falei assim, qualquer uma. Não, mas qualquer uma não, porque fulano ganha não sei quanto, ciclano, o engenheiro ganha quanto, mas assim, filho, qualquer profissão que te conecte a pessoas, que contribua na vida delas de alguma forma, que faça você crescer, que você esteja feliz fazendo aquilo e faça bem, não adianta só estar feliz e fazer bem aquilo, vai te dar dinheiro. Aí ele ainda brincou assim, alguém brincou, não lembro, tá, mas o jardineiro, por exemplo. Eu falei, cara, existem jardineiros que cobram uma fortuna para fazer um jardim, porque eles são um artista X, então porque eles amam aquilo, porque eles dedicaram a vida deles àquilo, então... eu acho que essa é a questão. Porque no meu tempo, o meu pai sentava comigo e a gente olhava para escolher o futuro, a gente olhava o lado, tinha as profissões do lado esquerdo e os salários do lado direito. E ele falava, olha filho, essa profissão ganha muito melhor, foi assim que veio dos meus próprios pais. Sorte, né? Minha, talvez não é sorte, né? Que eu sempre fui meio ovelha negra, sempre fui meio do contra, sempre fui insatisfeito com as coisas. E eu falei, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas talvez eu pudesse ser um programador frustrado, porque meu pai disse que informática é o que dava dinheiro, informática era o que... se eu tivesse seguido tanto, olha só, eu quase segui, porque eu fiz processamento de dados, eu poderia estar hoje bem sucedido, financeiramente, profissionalmente, mas está com vazio, né? Porque faltou aquela coisa que ardia dentro de mim, no meu talento, né? O que você acha? Eu acho que o que você gosta de fazer é o que você vai ganhar mais dinheiro. Isso, boa, que bom. Sabe o que eu queria falar com vocês? Sobre ensinamento, porque eu acho que na família é um lugar de aprendizado, onde a gente cresce, onde a gente troca, aprende um com os outros. Então eu queria saber como que vocês enxergam na nossa família essa coisa do aprender, como que papai e mamãe ensinam, como que vocês veem isso? Posso falar? Claro. Eu acho que vocês ensinam conversando, não ensinam, tipo, batendo, maltratando. Ensinam conversando. Por exemplo. Falando o que é certo, o que é errado. Ah, legal. E você, Pepe? Eu acho que meu irmão falou tudo aí, né? Junto desse ensinando o que é certo e o que é errado, eu acho que vem muito o que você falou antes dos nossos valores, assim. Tanto eu como meu irmão, eu vejo, a gente tem valores muito bem definidos, que sempre foram passados. E assim, o que eu acredito tem muitas vezes que vocês ensinam muito pra gente sem nem perceber que estão ensinando. Porque a gente aprende com vocês todo dia. Da maneira com que vocês lidam com a gente, com os problemas, da maneira com que a gente convive dentro da família. Então isso é sempre um constante aprendizado. Estar com vocês é um aprendizado, porque pai e mãe é onde a gente aprende tudo, né? A gente aprende sobre a vida, sobre como tratar pessoas, sobre como lidar com pessoas. Então eu acho que assim, é sempre um constante aprendizado. E muito que meu irmão falou nunca foi de uma maneira forçada, agressiva, de jeito nenhum. Foi sempre muito tranquilo, assim. Sempre aprendendo
na diversão. Mais ou menos. Na maioria das Diversão vezes. pra vocês, às vezes. Eu percebo uma coisa importante dentro do que a gente enquanto casal, né, experimenta e eu gosto muito do vigiar e orar sempre, né? E aí eu acredito que tem um exemplo muito bom para a gente colocar aqui. Não adianta eu querer que nossos filhos se alimentem bem se a gente não se alimentar bem. Então, não adianta eu querer que meus filhos comam salada se eu não comer salada. Então, eu acho que a melhor forma da gente ensinar os nossos filhos é a gente orar e vigiar sempre os nossos próprios comportamentos. Eu acho que é a partir daí que a gente tem grande parcela aí de sucesso aí na educação. Eu acho que eu vou trazer um dito popular, né? Eu acho que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? E dentro voltou o TIC, professor ativo, né? Nós temos níveis de aprendizagem. Existe um nível de aprendizagem humana que você não escolhe aprender, é a convivência. Então, por exemplo, se seu pai, quando era pequenininho, ele falava a palavra problema, você, sem perceber, você vai falar a palavra problema, porque a gente aprende por modelagem. Eu modelo aquelas pessoas perto de mim. Ele não quis me ensinar, ele não quis me ensinar errado, eu não quis aprender, eu acabei aprendendo. E eu tenho um exemplo até prático de uma pessoa que eu conheço que já é pós-graduado, doutorado, que ele fala problema até hoje, porque ele aprendeu lá com 7 anos de idade. E ele não escreve problema, ele escreve problema. E ele não escuta que ele está fazendo errado. Então, nós modelamos comportamentos aonde os filhos vão aprender. Então, eu falo para alguns pais ou que questionam a gente, eu não sei o que eu faço porque meu filho está assim. Eu falo, muda você, muda a sua postura, muda o seu posicionamento que eles vão mudar. Porque o papai e a mamãe, às vezes, deles falam assim, porque eu já falei 10 vezes. Eu costumo dizer o seguinte, se você falar para o seu filho, não passe no farol vermelho 1000 vezes, mas você passou 3 vezes no farol vermelho, quando ele tira a carta, ele também vai passar no farol vermelho, porque ele vai fazer a modelagem daquilo que nós somos. Então, se eu quero ensinar meus filhos como tratar as pessoas, eu devo tratar as pessoas de forma correta. Eu faço uma pergunta que machuca algumas pessoas, geralmente em cursos, né? Eu pergunto assim, como você acredita que seus filhos vão te tratar quando você tiver mais velho? Quando você já for um idoso, dependente, como que os seus filhos vão te tratar? As pessoas falam, não, eu ensino muito bem eles. Eu falo assim, quando o papai precisava, eu quero que vocês me ajudem, que vocês não me abandonem. Aí eu falo, lê do engano. Você pode ensinar o que você quiser, mas os seus filhos vão te tratar da mesma forma que hoje eles pequenos enxergam você tratando o seu pai. Então, como você trata o seu pai é como seus filhos vão tratar você. Então, se eu quero ensinar meu filho, e eu tenho 2 homens, né, a serem um bom marido, não é no livro, não é na teoria, não é no curso gratuito na internet. Eu preciso ser a minha postura perante a minha esposa vai ensinar o meu filho a ser marido. A minha postura como pai vai ensiná-los a ser pai dos filhos dele. Então, guarde a palavra, é postura, não é discurso, não é verdade? Isso aí. Gente, eu não aguento, eu tenho que elaborar, né? Mas vamos lá. E deixa eu ver o que a gente tem aqui pra gente conversar. E quando a gente tem que corrigir vocês, como que é quando assim, quando alguma coisinha não sai legal, probleminhas na escola, alguma coisinha que, sinceramente, a gente não tem grandes correções, mas de vez em quando temos que sentar, né? Fala assim, Pedro, senta aqui que a gente quer conversar, né? Então vamos começar com ele, né? Quando vocês fazem alguma coisa que a gente acha que é errado, a gente fala, e aí, como que é isso? Eu acho que você descreveu muito bem. Senta aqui que a gente vai conversar. É exatamente dessa forma. A gente senta, conversa, encontra maneiras e o porquê do acontecido e resolve a partir de uma conversa, de uma maneira muito tranquila, assim. Senta que a gente vai conversar. Exatamente desse jeito. Eu acho que tem até um ponto interessante dentro disso que o Pedro colocou,
que é o fato, e eu percebo muito isso em casa, né? E aí você me corrige se estiver errado, Pê. Eu tenho uma forma de lidar, corrigir, conversar, e o Fernando tem uma outra forma de lidar, de conversar e de corrigir. E nós encontramos os nossos espaços e os nossos tempos para conversar sobre os nossos assuntos. Isso não interfere no fato de como nós, enquanto casal, vamos lidar no que é importante, no que é de valor, no que tem que ser feito. Mas a forma com que cada um reage, com que cada um lida com o conflito, ela é particular. E aí a gente tem vários papos, né? Muitos papos. Legal, muito bom. Acho que a Raquel tocou num ponto muito importante. Você entender qual o momento, qual o contexto, qual é a abordagem para aquele tipo de problema ou dificuldade, né? E às vezes a gente troca mesmo. Muitas vezes a Raquel senta comigo e fala assim, olha, Fê, essa questão eu acho importante você conversar com o Pedro. Porque é uma questão de pai e filho, uma questão talvez de algo mais do masculino nosso mesmo, de relacionamento. Porque eu coloco... e é interessante, às vezes, a gente vai falar sobre namorada, por exemplo. Eu tenho uma percepção do olhar masculino, mas a mãe tem uma percepção do olhar dela, como uma namorada que ela foi também, como uma mulher que ela foi também. Eu acho que isso é extremamente importante. E quando a gente fala em correção, muitas vezes a gente tem que fazer pequenos ajustes, porque eu prezo pela liberdade de escolha deles, de deixar eles fazerem muitas das coisas do jeito que eles querem ou gostariam de fazer, né? Para que eles cresçam, aprendam, desde que essas escolhas não firam os nossos valores e princípios. Então, a maioria da parte das nossas conversas somente, eu não quero que eles sejam engessados, eu não quero que eles façam as coisas do jeito que eu acho que é certo, do jeito que tem que ser, porque eu sempre fiz assim. Se as decisões que eles estão tomando não ferem o que a gente tem como princípios e valores, a gente respeita, fala assim, olha, mas ele vai se dar mal, é uma forma dele aprender também. Agora, eles já sabem disso. Feriu um dos nossos valores, a conversa é séria. Mas aí é séria mesmo, é inegociável, é irredutível, porque eu acho que isso é o mais importante, né? Exatamente. E você? Eu não entendi muito bem a pergunta. A pergunta era assim, quando você faz alguma coisa errada ou quando tem que corrigir, fala assim, Enzo, senta aqui. Vocês chamam a gente, conversam, até a gente entender o que é. Né? A gente teve poucas conversas dessas, né? Ainda. Tô brincando. Legal. Vamos fazer uma coisa legal aqui, ó. A gente pensa num aprendizado importante que você acha que você teve com o papai, mamãe ou com a família. Assim, cara, isso aqui é um aprendizado que talvez eu vou levar pra minha vida. Assim, olha, isso aqui eu vou levar pra sempre. Ou algum dia, alguma coisa que aconteceu, eu sou assim, nossa, eu aprendi muito com isso. O que a gente ensinou, que foi muito importante. Tô pensando. Tá bom. Bom, eu acho que não foi um aprendizado direto, mas assim como você mesmo disse hoje sobre modelagem. Eu sempre modelei muito vocês, porque vocês são meu pai e mãe, vocês sabem o quanto eu admiro vocês, tudo. E eu acho que o que eu mais levo pra minha vida, e fazer na Academia de Excelência, o S1, S2, eu percebi o quão isso é importante pra mim, é a maneira com que eu lido com as pessoas. Que sempre vendo vocês, a maneira com que vocês lidam com pessoas, a maneira com que vocês conversam, o respeito, a calma, eu acho que me ensinou muito sobre isso e hoje em dia eu vejo isso refletindo no meu dia a dia. Então, até mesmo como eu resolvo problemas. Então, alguém vem falar comigo, eu sinto que eu tenho um gap, assim, que eu consigo ir melhor nessa questão, porque eu sempre vi vocês de uma maneira boa. Foi uma modelagem boa, nesse caso. Então, eu acho que tem muito disso. A maneira com que eu converso, que eu lido com pessoas, que modéstia à parte, o exemplo foi bom, né? Não, eu não posso deixar de dar um feedback mesmo, né, positivo
porque o Pedro tem muita habilidade mesmo de lidar com as pessoas, ele é um menino querido aonde ele vai, ele é um menino querido lá no inglês, no basquete, na escola, na família Signa, nos meus amigos, os amigos da nossa família. Por quê? Pela habilidade que ele tem de se relacionar com as pessoas. Pega na própria escola às vezes, né? E aí o pessoal da escola pode ouvir também aqui, né? Mas tem alunos que não gostam da diretora, não gostam da coordenadora, não gostam do professor, falam. E o Pedro, ele adora essas pessoas e essas pessoas adoram ele também. Quer dizer, então, eu acho que tudo é isso, né, filho? Não é o contexto, mas é como a gente lida com a pessoa dentro daquele contexto, né? Exatamente. Eu acho que dentro disso a gente pode também acrescentar o fato desse ensinamento tá envolvido a palavra respeito, né? Eu acho que além de ensinar como se relacionar com as pessoas, como você pode conversar com as pessoas, é você respeitar as pessoas como elas são. Com as dores delas, com a história delas, com a forma com que elas lidam, porque isso é delas, né? A gente não pode deixar com que as pessoas digam como nós devemos agir ou reagir. Eu acho que nós temos os nossos princípios e as pessoas são elas. A gente simplesmente respeita. E você lembrou alguma coisa importante, legal que você aprendeu com o papai ou com a mamãe? O respeito Hum. e o que o P falou. O que mais? Cozinhar? Cozinhar Aprendeu? também. Fazer macarrão? Macarrão com molho de tomate fresco. Ensinar você. Aprendi. Jogar eu não pude te ensinar, né, filho? Isso aí é o irmão que ensinou. Aí não foi vocês que não ensinaram. tem como. Eu sou muito ruim, né? Enquanto menos botão, melhor pra você. Quanto menos botão, né? Porque no meu tempo só tinha um botão, né? Agora tem muito botão. Tinha um botão e uma manivelinha assim. Ó. Então tá bom. Vamos dar uma quebrada um pouquinho, né? Só a gente que pergunta. Vocês querem fazer alguma pergunta também? Você quer fazer alguma? Eu tenho uma, hein? Pode fazer. Depois você tem uma também? Tem. Então tá bom, guarda aí. Pode ser dessa que a gente viu? Pode, claro que sim. Tá. É uma pergunta mais descontraída essa, né? Desconta. Então, é pra dar um break aí, a galera que tá ouvindo, pra descontrair um pouquinho. Vamos lá. Dos dois. Ou com a gente, tudo. Da nossa questão familiar. Qual que foi a experiência mais engraçada, mais bizarra que vocês tiveram, assim? Eu tenho algumas. Ai, tem várias. Pode começar. Eu Enquanto vou isso eu vou vendo qual que é mais Tá. engraçado. Eu vou contar uma delas com eu e a mamãe. E depois eu vou contar uma numa viagem também, pra ficar engraçado, né? Uma delas foi que papai e a mamãe, nós estávamos voltando do treinamento lá, porque no comecinho dos treinamentos a gente fazia tudo, papai e a mamãe. A gente que imprimia os crachás, a gente que ligava para as pessoas, a gente que carregava as coisas, a gente que montava tudo. A gente fazia tudo do começo, aí ia lá para o treinamento, tinha algumas pessoas que ajudavam, mas na hora de ir embora, papai fazia muitas das dinâmicas, era o último a dormir, o primeiro a acordar, era bem puxado. E nesse dia a gente foi embora, ainda meio duro, mas tinha um troquinho no bolso. Falei assim, em vez de pedir uma pizza, porque a nossa pizza dominical é Tradição. lei, é lei, é lei. né? Falei, em vez de pedir uma pizza, vamos numa pizzaria, vai, a gente merece, sabe aquela coisa assim, né? Eu olhei, o dinheiro dava. Aí A gente- mesma pizzaria que vocês pediam? Não, era uma pizzaria lá em São Paulo. que Não chamava tem mais, chamava La Bela Pizza. E a gente foi pra pizzaria. Aí a gente pediu a pizza. Enquanto o moço preparava lá, demorava uns 20 minutos pra vir, o papai tava cansado, o papai pôs a mão no ombro assim, e a mamãe também colocou a mão na cabeça. E o papai dormiu e a mamãe dormiu na mesa. Os dois, o restaurante lotado de pessoas e a gente dormindo. O papai que dá uma roncadinha às vezes, vai saber se não der tão... Só um pouquinho. Acordou assim, ó. E aí quando a gente caiu a cabeça assim, eu acordei, a mamãe acordou, a gente olhou pro lado, um monte de gente olhando assim, falando assim, meu, que casal é... Imagina o que eles pensaram sobre o nosso relacionamento. Nossa, devia pensar assim, que casal mais apaixonado. A Os dois pizza já tava dormindo. na mesa? Não, Não, Não. mas e depois eu vou contar uma nossa. Então nossa da família, que acho que assim, é engraçado. eu vou pegar uma então do treinamento também, né? Como a gente fazia tudo, e na época o dinheiro era apertadinho, a gente tinha um Corsinha. Um Corsinha cheio de marquinha de Chuva. chuva. de pedra. Tinha chovido granizo e aí marcou todo o carro.
E aí vamos pro treinamento. A mamãe nunca ia dirigindo pro treinamento, sempre o papai ia dirigindo. Nesse dia eu falei, deixa que eu vou dirigindo. E aí fui dirigindo. A gente passou o primeiro pedágio ali na Bandeirantes, antes de chegar para entrar para onde era o hotel na época. O carro parou. Deu uma pane geral no carro. Não é o mesmo hotel? Não, era outro hotel. E aí, a mamãe não sabia o que fazer, encostei o carro assim no cantinho, tava eu, papai e uma pessoa da nossa equipe no Luiz carro. Felipe. E aí, a gente não tinha como, ligamos pro seguro e veio um guincho buscar o carro para levar para a oficina. Mas a gente estava com o carro cheio de coisa para ir pro treinamento e a gente tinha que chegar no hotel, porque já era sexta-feira, o quê? Umas 3 da tarde, o treinamento começava à noite. E aí, o que a gente decidiu fazer? Vamos no carro em cima do guincho. E aí, o cara colocou o carro em cima do guincho, entramos no carro e fomos no guincho. Chegamos no hotel de guincho. A gente só tava torcendo para os treinandos não passar. Não estarem chegando ainda, para não ver a cena. Tipo assim, olha, esse pessoal que vai me dar o curso, né? Em cima de um guincho com o carrinho zoado lá, tudo quebrado, ia ser engraçado. Mas a bizarra, assim, eu acho que pra gente... Aí vocês vão lembrar, né? Foi quando essa penúltima viagem que a gente fez, lembra? A gente ia dormir a gente ia vir embora dos Estados Unidos pro Brasil. Nossa. Aí a gente decidiu dormir perto do aeroporto. Vamos pegar um hotelzinho perto do aeroporto, porque o voo é muito cedo. E aí a gente com o carro carregado de comprinhas, né? E equipamentos. E a gente pegou um hotelzinho. Quando a gente parou no hotel, a gente não sabia, né? Era aqueles hotéis de filme mesmo, americano, aonde... Bem estranho. Onde a galera usa a noite pra usar drogas, e aí a gente já parou no hotel, o papai foi subir no quarto. E o banheiro, Enzo? Aí, calma, aí tinha um vidro, lembra? Com um quadro, um Rottweiler dentro do quarto. O vidro todo babado, assim, eu falei, meu Deus. Aí saiu um cara gigantão lá, tipo aquele negão americano, assim. Cheio de barata no corredor. Cheio de barata. Aí a gente olhou... A porta do quarto, a tranca quebrada. Tinha arrombado, dava pra ver que tinha sido arrombada umas 4 vezes. E eu olhando o carro lá carregado. E a banheira tinha um furo que dava pra ver o banheiro de baixo. Lembra disso? Aí eu falei assim, gente, vamos correr embora daqui. E eu já tinha feito a reserva, né? Aí o papai teve que passar na recepção do hotel, falar pra mulher assim... Eu culpei a mamãe ainda, né? Eu falei, a minha esposa acho que fez a reserva errada. Porque eu queria cancelar, né? Porque eu não queria pagar. Mas essa foi engraçada, hein? Foi. Bom, mas são muitas, né? Uhum. E você? Qual que é a pergunta? Situação bizarra? Vocês lembram de alguma engraçada? Eu sei uma, mas não sei se é bizarra. A gente tava lá nas lojinhas. Acho que era na Five Below, lá nos Estados Unidos. Aí a gente viu uma bala Eu lembrei. Uma bala. Aí eu perguntei o que era. Na verdade, não era uma bala. Eu perguntei o que era. Coisa assim. E o P falou que era uma bala. Era tipo Deep Link, aquele pirulito que molha no pozinho. Faz um crack. Aí quando a gente foi comer, a gente percebeu que não era bala. Tava um pouquinho salgado, azedo, né? Um gostinho de sabão. Aí a gente leu de novo e percebeu que era sabão. Era sais pra banheira. Só que como era infantil, tinha desenho de criança e tal. E a gente nem leu, Vocês né? acharam que era pra comer, né? Comer o sabão. A gente voltou pro hotel e a gente usou esse pozinho na banheira. Vocês estavam deitando no inglês. Depois de ter comido, né? A gente comprou aquilo ali sem nem ler, Foi né? boa. Só você que falou que era uma bala. Tá vendo como a gente se diverte com as tragédias, né? A gente tá rindo, ó. Rindo de tudo. Rindo da tragédia do Rottweiler. Rindo do Corsinha. E você lembra alguma, P? Nossa, agora na cabeça... Eu tava até pensando aqui, mas não me veio nenhuma. Mas eu acho que meu irmão... Essa eu não lembrava do meu irmão. Mas é muito boa. Então tá bom. E filhão, você falou que tinha uma pergunta também. Eu tenho. Então faça. Como vocês se conheceram? E aí tem uma coisa interessante, assim, né? Na verdade, a gente se conheceu pelo vovô. Qual? Os dois.
O vovô Elcio foi fazer o treinamento com o vovô Trevisan. Uhum. E aí, quando o vovô Elcio foi fazer o treinamento com o vovô Trevisan, ele depois falou, agora a Andréia vai fazer, você vai fazer, a Lelé vai fazer. E aí, a mamãe foi fazer o treinamento. Na época, o papai era DJ. Meu Deus. Olha só. Evoluiu um pouquinho. E aí, Um a pouquinho. gente se conheceu no treinamento. Só que a mamãe morava em Belo Horizonte, o papai morava em São Paulo, a mamãe estudava, o papai trabalhava, né, no treinamento com o vovô. E aí a gente ficou só amigo, assim. A gente se conheceu só depois de 2 anos. Aí o vovô Elcio chamou o papai para passar um final de semana lá em Belo Horizonte. Era Mas assim. vocês tinham parado Não. de se falar? Não, O papai ia para Belo Horizonte todo mês para fazer treinamento. a mamãe ia lá nos encerramentos. Igual o Silva Não. vai para o treinamento. Uhum. Só que o vovô, Elcio, acho que um cara de visão, né? Ele olhou e falou assim, acho que esse cara aí dá bom, hein? Aí, como um bom mineiro também, que ele é, muito bom de conversa também, ele falou assim, aqui, Fernando, você não vem na quinta-feira, porque o treinamento é sexta, sábado e domingo, né? Aí ele falou assim, por que você não vem numa quinta? Vem jantar aqui em casa, vamos aproximar um pouco mais. Aí eu fui jantar na casa do vovô Elcio. E a mamãe também tava lá. E o papai já estava de olho na mamãe. E aí foi assim, aí chamei a mamãe um dia pra jantar, e a gente foi se conhecendo. Aí quando a gente viu, a gente tava namorando. Namoramos, casamos. Depois de quanto tempo? Depois que a gente namorou 2 anos, aí a gente casou. Aí depois de 2 anos o Pepe nasceu. Depois de 4 você nasceu. A mamãe, assim, ó, uma boa da mineira, né? Não tinha essa coisa de vai ficando, ou namora, ou não rola. Tchau. É. Aí depois o Comigo papai não falou. tem essa coisa de vamos morar junto. Aí o papai falou, vamos morar junto. Aí a mamãe falou assim, morar junto? Você vai falar com meu pai, eu não sou de morar junto. Ou a gente casa, ou não tem morar junto. E aí, bom, aí deu vocês agora. É. Ainda bem, né? Legal, né? Bom, né? Que bom que teve essa história toda. É. Então foi o próprio, olha só, o próprio treinamento que proporcionou a gente se conhecer. E aí, olha, se alguém falasse assim, cara, quais são os maiores ganhos que você tem no seu trabalho, no seu projeto? Falou, cara, ganhei minha família, né? A minha família acho que é o maior resultado que não teria, né, se não fosse através do treinamento, né? É. Beleza? Tem mais. Bom, depois, daqui a pouco vocês perguntam mais. Vamos voltar aqui. Vamos falar um pouco de rotina, porque toda família tem uma rotina, né? A gente tem. De manhã tem escola, à tarde tem atividades extras, à noite a gente cozinha, fim de semana a gente dá um passeio, às vezes a gente sai à noite, às vezes no dia de semana do nada a gente faz um jantar juntos, a gente viaja. Como que é a rotina e o que vocês mais gostam na rotina da nossa família? Eu começo? Pode ser, meu? A nossa rotina é bem corrida. O que eu mais gosto da minha rotina é futebol. Me conta um pouco, que parte aí? Como que é esse futebol? Você joga, não joga? Onde você joga? Eu jogo quase todo dia lá no condomínio. Só que de terça-feira tem futebol lá na escola. Que legal. O que mais que você faz de atividade física? CrossFit e inglês. Legal. E você, Pepe? Bom, na verdade, meu irmão falou bem ali, nossa rotina é corrida. Só que uma parte que eu gosto muito dela é que ela é muito flexível também. Porque sempre que dá, a gente encontra um tempo de fazer o que a gente gosta, de sair pra jantar, que a gente gosta muito de sair pra jantar. Assim, é muito flexível. A gente sempre tem um tempo de passar junto, mesmo você tendo o seu trabalho, a gente tem na escola, o basquete que eu jogo, meu irmão, o futebol. A gente sempre tem aquele tempo de família mesmo, de estar junto, de compartilhar sobre o nosso dia, de fazer nosso jantarzinho, nossos à la carte em casa. Eu acho que é muito disso, assim. É muito flexível, ao mesmo tempo que é corrida. Eu acho que a palavra flexível é super importante porque desde que a gente decidiu ter filhos,
a gente entendia que a rotina seria importante, porque a rotina alivia algumas ansiedades, a rotina ela ensina, a rotina faz com que você se programe melhor, e eu acho que é isso que a gente faz, né? A gente se programa dentro da nossa rotina, que é corrida mesmo, mas sempre de uma forma flexível para que a gente possa ter os nossos momentos em família. Então, eu acredito que até dentro do que a gente trabalha nos treinamentos, a gente consegue flexibilizar muito para que a gente possa ter o equilíbrio das nossas 5 saúdes. Sim. Né? Então, a gente faz a nossa atividade física em alguns momentos até juntos, né? Uhum. A gente tem a nossa saúde social, a nossa saúde espiritual, a gente tem o nosso momento de família. Então, dentro da nossa rotina, a gente consegue flexibilizar para que a gente possa atender essas 5 saúdes, que é o que a gente preza também dentro do que a gente ensina e do que a gente vive. Sim, eu acho que eu tenho até uma palestra que eu tenho um tema que chama Rotinas Excelentes, Resultados Excelentes, porque o crescimento e resultados, eles vêm de uma rotina. Então, ter rotina é fundamental, porque todo resultado ele é reflexo de uma repetição de algo. Então, a gente tem uma rotina, e o Pedro e a Kel foram muito importantes, porque nessa palestra eu falo o seguinte: rotina excelente, resultado excelente, e uma parte eu explico a diferença entre rotina e evento. E o evento é o que a gente chama de flexibilização. Então, se a gente tem uma rotina de treinamento físico e de alimentação saudável, não dá para suportar isso todos os dias. Então a gente tem nossa flexibilização. Não, hoje nós vamos quebrar, nós vamos fazer um evento, nós vamos sair, nós vamos fazer isso. Se nós temos uma rotina de fazer uma poupança para algo, para viajar, olha, a gente tem que poupar, mas agora a gente vai se dar esse presente de gastar algo diferente. Então acho que sem rotina, e para criança, para família, é fundamental rotina. A previsibilidade deixa as crianças mais seguras, elas se sentem mais seguras, mais amparadas, porque tem uma previsibilidade do que vai acontecer, mas as exceções são fundamentais, que são essas quebras, né? E... Uma coisa até interessante, né? A gente, quando o Pedro nasceu, a gente aprendeu dessa coisa da rotina, e o Pedro era uma criança que dormia em qualquer lugar, né? Porque a gente ensinou ele que de dia era de dia e de noite era de noite. E aí, quando a gente saía da rotina, porque isso acontecia dentro da nossa rotina, quando a gente saía da rotina, a gente acabava não tendo nenhum conflito, porque ele sabia que existia aquela questão que era esporádica. Então, eu acho que é importante essa coisa da flexibilidade, exatamente porque quando você tem uma rotina e flexibiliza em alguns momentos, quando você flexibiliza, você sabe que aquilo ali é algo temporário. Sim. E aí, quando você volta, fica um pouco mais confortável para você lidar. Eu acho que para ensinamento para a família mesmo, em qualquer área, física, emocional, financeira, dinheiro, trabalho, não existe resultado sem repetição e rotina. Agora, ninguém suporta uma rotina, as pessoas abandonam as coisas porque elas não se flexibilizam, porque ninguém suporta fazer um treinamento, uma alimentação por anos sem ter as flexibilizações. Então, não se importem em quebrar a sua rotina, desde que você lembre de voltar à sua própria rotina, né? Na nossa rotina, sabe? E saber aproveitar os momentos em rotina. Porque, por exemplo, uma rotina em casa, a Raquel atende de manhã, então quase todas as manhãs ela tem atendimento bem cedo. Então ela vai atender e eu fico responsável por levar os meninos para a escola. Então uma rotina para mim é levá-los na escola e buscá-los na escola. Cara, é um momento que já é uma rotina, então vamos fazer o quê? A gente vai conversando, a gente vai falando dos assuntos legais, super gostoso, não é um período longo, mas dentro da rotina a gente também consegue fazer as flexibilizações. Ter os rituais, eu acho que uma rotina e ritual é legal, então os meninos brincam, né? Lá em casa a gente tem a nossa pizza dominical, que isso é uma longa história que eu posso contar em outro podcast, né? Mas desde pequeno eles já acostumaram com a nossa pizza dominical. E é bacana porque assim... em algum momento, talvez eles vão ter isso,
com a família deles ou não, mas se não tiverem, eles vão lembrar, falar assim, nossa, lembra das nossas pizzas? Então, algumas rotinas e rituais, eles são extremamente importantes na formação dos filhos e da família também, né? E quando a gente não tá, eles gente seguem a pede pizza. rotina. A história agora nesse último mês aí, vocês estavam lá no caminho, né? Aí eu e meu irmão no domingo, a gente tava em casa. A gente tinha chegado em casa, na verdade, a gente tava no NR. Quando a gente chegou em casa, o que a gente fez? Pediu uma pizza. E Mesmo Isso sem aí. vocês, a gente seguiu o nosso ritual, que é domingo é dia de pizza. olha que legal, os dois sozinhos mantiveram o ritual e comeram lá. A pizza é só um recurso, né? Um recurso para sanar alguma outra coisa importante também, que é um momento gostoso, onde a gente também conversa, comemora, alivia e assim por diante. Olha só, a gente tá um tempão aqui. Vamos fazer o seguinte. O que vocês vão lembrar, né? Sempre que a gente fez junto um dia em família. Sabe uma lembrança ou um momento mágico na vida de vocês, assim? Posso falar? Pode? As pizzas de domingo, que nunca vou esquecer. As viagens que a gente faz, que é muito legal. Das viagens, vamos nelas. Qual que muito marcante pra você, assim? Disney. Qual delas? Como foi? O que marcou? A última vez que a gente foi. 2019. Foi. O que foi mais legal? Ver o Mickey. Ver o Mickey? É. Legal. O que mais? Pizza, viagem? Tem algum momento, alguma coisa que aconteceu que você fala, nossa, isso aqui foi muito legal, eu nunca mais vou esquecer. Eu sei de um. Qual? Fubá. Ah, verdade. O dia que a gente buscou o fubá. Conta aí, como foi? Vocês falaram que a gente ia pra casa de um amigo de vocês. Aí, não sei por que, a gente percebeu que não era. Aí a gente perguntou Lembrei. A gente perguntou se a gente ia ganhar presente. Aí vocês falaram que todo mundo ia. E a gente perguntou o que era. Onde a gente tava indo. E vocês falaram que começava com C e acabava com L. Aí o P ele falou canil. E aí a gente descobriu que a gente ia buscar o fubá. E fazia um tempão que eu pedi um cachorro. E como que é você e o fubá hoje, hein? Hoje? Hoje Hoje é tranquilinho. Quem dorme com você? Fubá. Toda santa Só o noite. fubá que dorme com você? Aí os ursos. E os ursos? Então, Pra quem tinha medo, hoje o fubá dorme com você, te atrapalha à noite, no meio da sua perna, come seu cobertor. Tá normal já. E você, Pepe, tem alguma coisa, algum momento, ou qualquer coisa que fique marcado aí pra você lembrar? Eu vou seguir na linha do meu irmão, nossa última viagem aí. Só que essa aí é da Califórnia, não a última vez na Disney, é da Califórnia que... vocês sabem, né? Foi a realização de um sonho. Eu sempre amei a Califórnia, por algum motivo eu sempre quis conhecer e queria ir pra São Francisco, que é o lugar do meu time de basquete. E aí a gente foi. E foi bom. E lá o jogo do Golden, né? Que não tem palavra pra explicar. Quando eu cheguei no estádio, a gente descendo ali o corredor, eu vi o Curry aquecendo. Nossa, foi um momento ápice da Eu sei vida. de uma outra viagem também que foi muito legal. Lá do Cruzeiro. Verdade. A gente se divertiu. Uhum. Como que era o nome do nosso garçom mesmo? Cocorda. Era alguma coisa assim. Era o Cocorda. Da Indonésia. Que legal, né? E o outro momento, esse momento é mais recente, mas foi nossa última ida no japonês aí, que foi a primeira vez que eu tive o prazer de presentear vocês com um jantar. E o papai fica assim, quando acontece essas coisas, né? Papai e mamãe, né? Então, quando você proporciona isso pra alguém, porque eu falo que eu acho que o dinheiro, ele é importante pra proporcionar mesmo, né? Então, tanto o Enzo na Disney, eu lembro que quando a gente entrou no parque, eu me emocionava
não de estar no parque, mas de ver a carinha, de ver o que a gente estava podendo contribuir e fazendo crescer também, né? Se virando, falando a língua. É a mesma coisa do Pedro, né? Olhando lá pro Curry, eu não sabia se eu olhava para a quadra, se eu olhava para ele, a gente ficava olhando, se eu chorava junto, né? Então, e esse momento que o Pedro colocou, que levou a gente para jantar fora, foi uma coisa muito legal, porque sei lá, uns 6 meses atrás, a gente estava num restaurante gostoso, e o Pedro adora, ele é um bom gourmet, ele adora boa comida, não é boa assim de qualquer comida, ele gosta de qualquer também, mas ele gosta de experimentar coisas diferentes, e a gente estava num restaurante bom, e ele falou assim, pô, papai, muito, muito obrigado, eu espero que um dia eu possa proporcionar isso para você. Aí eu falei assim, filho, o papai vai ficar muito feliz o dia que você proporcionar um jantar assim, quer dizer que você tá vencendo, a vida tá indo boa para você, mas a gente sabe que isso vai demorar um tempo, assim, um bom tempo, né? E ele teve uma oportunidade de trabalho incrível e já proporcionou esse jantar antes do esperado. O papai também ficou feliz. É muito gostoso ver, assim, eu fico até sem palavras para vendo vocês dois, assim, porque é muito bom saber que vocês estão seguindo caminhos do bem. Legal. Olha só, pra gente começar a fechar então, porque a gente tá aqui, um bate-papo, deixar, a gente fica aqui, né? Vamos pedir, se fosse domingo, vamos a gente pedir pedia uma pizza. Colocar uma pizza aqui no podcast, né? Botar uma NBA. Só não vou fazer propaganda da pizzaria, porque ninguém tá patrocinando a gente, então pizzarias que queiram nos patrocinar, tá bom? Aceitamos. Eu conto sempre a pizza. Vamos fazer o seguinte pra gente encerrar? Vamos fazer uma brincadeira rápida. Eu pensei em uma outra pergunta. Então pode fazer, ué. Teve alguma coisa que fez você criar signo? Alguma coisa tipo, alguém ou alguma coisa que você viu? Ixi. Quando o papai tinha 17 anos para 18, foi quando eu fui fazer meu treinamento. Meu primeiro treinamento. Você fez ou você trabalhou? Não, eu fui fazer. O vovô já tinha feito como aluno, aí o vovô me levou. E naquela época trabalhavam os japoneses. Tinha o Tadashi, o Arita, o Yoshio, o Laíra, era um outro grupo, né? E num momento do treinamento, no sábado, eu tava olhando lá, ó, na época acho que era o Tadashi fazendo uma palestra, falando sobre metas, sonhos, e o papai viu tudo aquilo, e eu tive um arrepio dentro de mim, assim, que eu falei assim, putz, acho que eu quero fazer isso da minha vida. Mas eu só tinha 17 anos, e isso era algo totalmente utópico, assim, quase impossível de ser realizado. E aquilo ficou na minha cabeça. E os anos foram passando, o papai fez tantas coisas, o vovô se envolveu com a empresa de treinamentos, o papai foi trabalhar de DJ, e aí eu comecei a trabalhar de DJ e comecei a me apaixonar cada vez mais pela transformação das pessoas. Eu via o trabalho acontecendo e eu estava casado com a mamãe, a gente trabalhava em outras empresas de treinamento ainda. E lembra que o papai falou no comecinho aqui, que na minha vida eu tento pautar pelos meus valores, aquilo que eu acho que é um princípio e valor para mim. E eu estava numa empresa que era um lugar que fazia um bom trabalho, mas em alguns pontos não coincidiam com o que eu acreditava sobre valores. E foi numa discussão dessa que o papai estava com a mamãe procurando a casa para a gente casar. A gente estava procurando um apartamento para alugar para a gente casar. Faltava muito pouco para a gente casar. E o papai teve uma discussão com uma das pessoas da empresa e eu desliguei no telefone, aí eu desliguei e falei para a mamãe, falei assim, eu acabei de pedir demissão, eu não vou mais trabalhar nessa empresa. E a gente ia casar. 3 meses a gente ia casar. E em 3 meses a gente montou uma empresa só nossa, que é a Signa, e aí depois de 3 meses a gente deu nosso primeiro treinamento. Nosso casamento não teve, nossa lua de mel, ela foi montando a Signa, foi preparando as coisas, a gente não teve lua de mel. Aí depois só que a gente fez o primeiro treinamento em dezembro, foi dezembro de 2004, aí a gente foi ter nossa lua de mel. Então foi mais ou menos esse daí o caminho da Signa.
eu acho que eu não escolhi, eu fui escolhido. As coisas foram acontecendo e as pessoas falavam pro papai, faz aí, você é bom nisso. Nem eu talvez entendesse. Falei, não sei, eu sou muito novo. Não, você vai super bem. Faz. E eu fui indo. E eu não sei aonde vai parar, porque eu sempre acho que a gente tá no meio, nunca no fim de nada, né? Então, acho que a Signer tem muito pra acontecer. Mas era um sonho você ter uma empresa? Ô filho, o papai... Agora ficou bom ser entrevistador, hein? Olha. Agora você tá... O papai... Nunca, um dos meus valores que é importante pra mim é liberdade. Eu não gosto que as pessoas digam o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. E às vezes no mundo profissional, dependendo do tipo de trabalho onde você trabalha, você tem que se submeter a certas agendas, certas coisas. Então eu sempre quis ser dono do meu negócio. Então o papai pequenininho já vendia geladinho, o papai deu aula de violão, eu queria fazer as minhas coisas. Aí eu trabalhei um tempo numa empresa, aí a gente tinha que ir lá, chegar no horário certinho, fazer Você tudo queria certinho. ser dono dela? Eu não queria ser dono dela, dessa daí, mas eu me cansei em algum momento e taquei fogo na minha carteira profissional, que era lá de trabalho, e falei, cara, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém, eu vou trabalhar por mim e para mim. E aí eu fui fazendo as minhas coisas, tive restaurante e assim por diante. Bom, você virou um bom entrevistador agora. Próximo podcast, O Enzo que Enzo entrevista Fernando. Bom, filhão, parabéns. Vamos lá pra gente fazer os nossos fechamentos. É uma brincadeira, um jogo rápido. Cada um vai descrever o outro da família. Então, um vai descrever o papai, a mamãe, o irmão. Como que você descreve as pessoas da nossa família? E aí, quem Eita. começa? Eu não. Eu não começo, não. Então, Pepe. Eu vou começar, então. Começar pelo meu irmão, pelo caçula. Aham. O Enzinho é meu pequeno, né? Como é que descreve isso? Como é que descreve? O meu irmãozinho é a pessoa que eu espero poder ajudar muito na vida, que me dá o maior orgulho quando me chama pra ir jogar basquete, que eu fico todo feliz. Muito produtivo, muito determinado nas coisas dele. Isso aí eu admiro muito, porque eu acho que é uma coisa que falta um pouquinho em mim, que eu devia aprender com você. Mas eu acho que é isso. Meu caçula você vai ser pra sempre meu pequeno, mano. Papai? Papai. Minha inspiração, talvez. É a pessoa que eu admiro. Meu modelo. Meu professor. A pessoa com quem eu aprendo muito. E eu acho que chega a ser complicado, porque se vem nos meus momentos felizes, pelo menos assim, é tudo muito com você e com a mamãe, óbvio. Mas Fórmula 1, que você sabe que realizou meu sonho ali, viu o Verstappen na minha frente. Então, e além de tudo, é uma pessoa que tá sempre comigo aqui, independente das minhas escolhas. Eu acho que tem muito disso, assim. E hoje em dia, aprendendo demais com você, todo dia. Mams. É minha base, meu apoio, né? É a pessoa com quem eu tenho as melhores conversas, sem dúvida. Conversar com minha mãe, assim, eu falo que é ter um privilégio. Porque é cada dica, é cada conselho, que não tem coisa no mundo que pague, assim. Por isso que quando eu falei no começo que família é a base, é porque por mim realmente família é a base. Porque é aqui que eu tenho tudo. Eu não preciso de mais ninguém. Nessa mesa tá as 3 pessoas que, se eu for voar, vai ser com vocês. Você pode voar, e como diz a música do curso da mamãe, you can always come back home, né? Você pode voar e sempre voltar. Se assim desejar também, né? Sim, estaremos aqui. Uhum. E aí, filhão? Sou eu agora? Pode ser. Melhor, porque agora eu não consigo falar. Também tô emocionado. Fico emocionada. Também tô. O homem de gelo, vai lá. Também tô. O P. Ele me ensina muitas coisas.
E ele é muito legal. Seu brother. Vamos. Tá. É muito companheira. Me ensina muitas coisas também. E E sempre tem, quando a gente tá falando alguma coisa, ela sempre fica igual quando ela tá trabalhando. Como assim? Ela faz assim, ó. E o papai? Papai, ele joga futebol comigo, me ajuda em muitas coisas. E é muito legal. Tem uma outra coisa do papai também que não sei se é sobre esse assunto. Você já levou o P pra fazer um monte de coisa que ele queria, né? Agora é minha vez. Isso, é verdade. Isso eu admiro em você demais quando você quer, né? Mas Ir pra Arábia Saudita. os seus sonhos são grandes, né? Ir para a Arábia Saudita conhecer o Cristiano Ronaldo. Qual é o outro? O Cruzeiro do Neymar. O Cruzeiro do Com Neymar. O papai tá trabalhando para isso. Um dia a gente chega lá. Você vai, né? Vou. Você sabe que vai no estádio ver um jogo. Tudo tem seu tempo, né? A primeira vez que o P foi pra Fórmula 1, você tinha quantos anos? Eu tinha 14. 14, então... Tá quase. Aí, ó, E pra ver o Curry 15, né? 16, quase. Então, estamos no caminho, né? É que assim, eu tô lutando pra te levar para a Arábia Saudita. Ver o Cristiano Ronaldo. Falta pouco. E num cruzeirinho com o Neymar também não é nada mal, né? Coisa básica. Aí, Neymar, se você ouvir quem conhecer parça, ajuda aí, né, cara? Dá uma força aí pra mim. Olha a camisa boa do ideia. menino. Manda pelo menos um oizinho no WhatsApp aí, vai. E agora a vez da mamãe. Ai, mamãe. Bom, mamãe, vou começar pelo papai. Porque o papai é quem contribui para minha sustentação, né? Eu falo que às vezes é meu braço, minha perna, para me sustentar e às vezes para me aguentar. Então, para mim ele é isso aí. E o que eu admiro muito no papai é a amorosidade que ele tem por todas as pessoas, todas, sem exceção. A bondade. E com tudo isso, aí ele me fez ganhar o meu primeiro presente, que foi o PP. E o PP, para mim, foi com quem eu aprendi a ser mãe. Né? E eu falo sempre que eu aprendo com você a ser mãe. E admiro muito a sua forma de lidar com as pessoas, a sua honestidade, o seu companheirismo, né? Eu acho que você é muito fiel às suas amizades, você é muito fiel aos seus propósitos, e isso aí é uma coisa que eu admiro muito em você, filho. E aí depois veio o meu segundo grande amor, né? Que o Enzinho é uma persistência, uma organização. Eu falo que a gente, da nossa família, nós três, a gente aprende muito com você, muito. Porque você também cuida da gente, né?
Você tá sempre disponível para pegar nossa água à noite. Você é uma pessoa disponível, você é uma pessoa que nos ensina a ser reservado, você nos ensina a respeitar os limites, né? Porque você tem os seus limites e você fala deles. E a mamãe admira muito isso em você. Então, é isso. Muito bom. Então, acho que eu vou começar pelo meu lado direito, né? O meu pequeno, né? Que eu amo e admiro nele é a originalidade dele. Ele é muito ele. O Enzo é o Enzo. Ele tem o cabelo do jeito que ele quer, ele põe a roupa do jeito que ele quer, ele faz as coisas do jeito que ele quer. Então, que você continue sendo assim, sempre sendo o que você quer ser, do jeito que você ama ser. É um menino de uma inteligência ímpar, muito inteligente. É um menino que, quando ele quer algo, ele tem uma obstinação e uma estratégia, né? Comportamental, emocional, que é difícil ele não conseguir aquilo que ele quer. É um menino que... Cuspi em você, né? É um menino que me ensina também. O papai é uma mala aberta para lidar com as pessoas e ele tem um processo seletivo, né? Assim, quem ele gosta, ele seleciona e gosta de verdade, né? Tem um humor incrível, um humor ácido, às vezes faz umas piadas que, pelo amor de Deus, né? Mas tem um coração gigante, a gente adora, eu adoro ficar agarradinho com ele. Essa é a paixão da vida do papai. A paixão da minha vida. Te amo, viu? Muito, muito. Pepe, já ouvi isso de algumas pessoas, né? Com relação ao meu jeito de ser. Falei assim, nossa, Pedro parece muito você, nisso, naquilo. Só que ele é muito melhor. Porque ele é muito ele é muito mais carismático, ele é muito mais dado às pessoas. Eu acho que é um cara que vai conquistar o mundo pelo seu relacionamento, pela forma que você lida com as pessoas, né? E o Enzo vai conquistar o mundo também pela forma que ele tem as estratégias, que ele desenha, uma inteligência. Eu acho que é uma dupla quase que perfeita, né? Cada um dentro de um lugar ali, com as suas inteligências. É um cara que tem claro, já com essa idade, está muito claro na sua cabeça os valores que tem, aquilo que sabe que é certo, errado, importante, e isso enche o orgulho do papai. Às vezes tem que até segurar um pouco a onda, né? Então, é um menino que me proporcionou também momentos incríveis na minha própria vida também. E mamãe, ou minha esposa, né? A rainha. A rainha do lar, né? Em casa não tem princesa, tem rainha, né? Tem os príncipes e a rainha. A Kel é o que põe o meu pé no chão, né? Eu acho que toda vez que eu tento voar, não é o voar de ser livre, né? Mas voar na maionese mesmo, quando eu exagero na minha forma de ver tudo lindo, na minha forma de ver tudo bom, eu preciso, às vezes, de alguém que puxa o meu pezinho e fala assim, calma, põe aqui, vamos olhar bem isso, né? E foi isso que me fez crescer, né? Porque foi isso que me fez sair um pouco do ilusório só, de uma criação ilusória, para olhar as coisas como elas são, né? Foi alguém que me deu razão, me deu propósito. É alguém que me ensina muito. Não é só no amor, não. Me ensina na dor para mim. Porque às vezes me diz coisas que eu não queria ouvir. Eu não tô falando que não é certo. Eu só não queria ouvir. Eu só não falei assim, não me fala isso, por favor. Não destrói meu castelinho. Mas é isso que a gente precisa para crescer às vezes. Alguém que mostre, olha, cara, para de viver nesse mundo de Bob às vezes, né?
foi quem me deu as 2 maiores fortunas da minha vida, né? E acho que não teria alguém melhor na minha vida para fazer a gente chegar onde chegou e para dividir comigo essa responsabilidade aqui. Eu acho que o que os meninos dizem, eu não preciso dizer sobre maternidade, né? Como eu digo, não me fale sobre maternidade, me mostre seus filhos. Eu acho que mãe como essa não tem também. Então, muito obrigado também, te amo muito. Te amo. Alguém quer deixar um recadinho final? Então, Enzinho, dá um tchau lá naquela câmera lá, diz o que você quer dar um recado pra turma que tá ouvindo a gente? Não. Não, mas eu deixo. Fala, aproveita. Fala assim, se alguém conhece o Neymar, o Cristiano Ronaldo... Se alguém conheceu o Neymar, o Cristiano Ronaldo, eu tô aqui, tá? Beleza. Pepe? Na verdade, eu queria terminar falando uma frase aí que eu já disse em algum lugar. Quem acompanha os conteúdos da Signa vai ler em algum lugar aí, não sei. Mas terminar falando que eu acho que é assim. Se alguém pega um dicionário e procura o significado da palavra família, por mim nunca vai encontrar o que é a nossa família. Porque isso aqui passa de qualquer notação do que é família ou qualquer coisa. Isso aqui é realmente uma união que não tem onde achar. Então eu queria terminar falando isso só. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido. E se alguém conhece aí o Stephen Curry, o LeBron... Bom, eu quero agradecer a oportunidade e dizer o quanto é gratificante a gente poder seguir os nossos propósitos e valores e enxergar no futuro, né, a vida que segue adiante dos nossos filhos, né? Eu acho que filho e família é um propósito muito grande para o ser humano. E eu sou muito grata de ter vocês, de seguirmos aí junto nessa caminhada aí da nossa vida. E agradecer a todos que ouviram aí um pouquinho da nossa história e que acompanham, né, a nossa história também. Muitos acompanham a nossa história e que muitos fazem parte dessa história. Então, sim, um abraço e um beijo. Muitos nos conheceram solteiros, nos conheceram casados, nos conheceram com filho e estão aqui até hoje com a gente ainda dividindo. Exatamente. Muito bom, olha só. Vou dividir algo com vocês que foram descobertas que eu fui fazendo incríveis. Quando eu casei com a Raquel, eu achei assim, agora eu tenho uma família. Eu achei que nós éramos uma família. E na verdade eu descobri que nós não éramos uma família. Nós éramos um casal, né? É um casal, é um pouco diferente. E aí quando nasceu o nosso primeiro filho, falei, agora nós somos uma família? E eu entendi que não, nós éramos um casal com um filho, que não, onde um casal vivendo em função de um filho. Aí quando chegou o príncipe, Enzo, aí eu entendi, falei, agora é uma família. Agora é um por todos, todos por um. Porque antes era um casal, depois era um casal que cuidava de um filho. Agora não, agora a gente tem que aprender a dividir, a somar, a multiplicar dentro do meu conceito do que é família. E para encerrar o nosso podcast sobre família, nós falamos das 5 saúdes. Então você que se não acompanhou, tem aí o podcast sobre a saúde física, sobre a saúde financeira, sobre a saúde espiritual, sobre a saúde social. E nada melhor do que um podcast abrindo aqui a nossa porta da nossa casa para falar livremente sobre a nossa família. Que é isso. Espero que alguma parte, algum aprendizado tenha chegado até vocês através das nossas observações e colocações. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Até Quando uma decisão vale mais do que qualquer motivação. Aqui embaixo você tem as descrições aí, se você quiser entrar em contato com a gente, ou se aprofundar, ou saber mais sobre o nosso trabalho, a nossa vida, fiquem muito à vontade. Um grande abraço e, Enzo, 1, 2, 3, a mãozinha aqui, até breve. Aê. Beijão. Beijo, gente, obrigado. Tchau.